Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo professor Fábio e hoje nós iremos ter uma aula sobre raízes não exatas por aproximações sucessivas. Bom, para iniciar nossa aula, basta a gente lembrar do seguinte: como é que é a raiz quadrada exata, raízes exatas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, raiz de 4. A gente sabe que a raiz de 4 é 2, né? Mas por quê? Por que isso acontece? Porque 2 ao quadrado é 4. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, né? Então, mais um exemplo, só para a gente fixar. Por exemplo, raiz de 49. A gente sabe que é uma raiz exata, né? Por conta de que, ó, o resultado é 7. Mas por quê? Porque 7 ao quadrado é 49. E 7 ao quadrado a gente sabe que, né, que é 7 vezes 7. Então, vocês reparem que a gente está botando aqui raízes que a gente já conhece, né? Eu poderia falar a raiz de 81, que é 9, raiz de 9, que é 3. Poderia citar N exemplos aqui para vocês. Mas, e se eu disser para vocês, assim, calcularem essa raiz aqui? O que acontece? Olha só, raiz de 18. Pensem aí em algum número multiplicado por ele mesmo que resulte em 18. Bom, vocês vão verificar que, na verdade, não tem, né? A gente pode ficar pensando, por exemplo, eu sei que 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, e 5 vezes 5 é 25. Opa, já passou, né? Então, a gente sabe ali que está entre o 4 e o 5, né? Então, agora que a gente vai entrar no método, né, das aproximações sucessivas. Antes de eu mostrar esse método para vocês, é importante dizer uma dica muito valiosa para a gente identificar quando uma raiz ela é exata ou não. Por exemplo, se os números que tiverem o final deles, o número 0, o número 1, o número 4, o número 5, o número 6 e o número 9, ou, né, na verdade, ou o número 9, a gente pode suspeitar que essa raiz quadrada ela seja exata. Nem sempre acontece, tá? Por exemplo, se eu pegar a raiz de 9, a gente sabe que é 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9, 3 ao quadrado é 9. E se eu pegar, por exemplo, raiz de 99? Raiz de 99 tem o final 9 aqui, né? Mas raiz de 99 ela não é exata, tá? Vocês vão verificar pensando em algum número que multiplicado por ele mesmo resulte nesse 99. Vocês vão verificar que não tem, né? Então nem sempre isso acontece. Mesma coisa para o 0, para o 1, para o 4, para o 5, para o 6 também. Tá? Eu vou mostrar só mais um exemplo rápido. Por exemplo, raiz de 36, ó, olha ali o finalzinho dele, ó, 6. A gente sabe que é uma raiz exata, né, porque a gente já conhece que é 6. Mas, por exemplo, se eu pegar a raiz de 66, já não vale mais. A gente já pode explorar algum número na cabeça, multiplicado por ele mesmo, que não vai resultar em 66. E por conta disso, a gente vai aprender agora as nossas método de aproximação sucessiva. Pois então, vamos pensar agora nessa raiz de 18. Esse exemplo aqui que eu tinha citado antes. Vamos limpar aqui a tela. Vamos lá. Então, raiz de 18. Como que a gente faz essa raiz aqui utilizando esse método, que é das aproximações sucessivas? Basta a gente verificar raízes exatas que estão entre 18. Ah, professor, como assim? Por exemplo, a gente tem raiz de 16, que é igual a 4, não é mesmo? Que a gente sabe que é uma raiz exata. E qual é a próxima raiz exata que tem? Vamos pensar, é a raiz de 25, né? A raiz de 25, porque o resultado é 5. Reparem.
A gente não tem nenhuma raiz exata que esteja entre 16 ou 25. Logo, a gente pode perceber o seguinte: a nossa raiz de 18, o número 18, ele está entre 16 e 25, correto? Logo, a gente sabe que a raiz de 18 está entre o número 4 e o número 5. Então, professor, como que a gente faz? Bom, se a gente sabe que o número 18 está entre 16 e 25, vamos pegar um número entre os valores 4 e 5 e vamos multiplicar ele por ele mesmo e vamos tentando acertar até chegar próximo de 18. Vamos lá. Por exemplo, vamos pegar então 4,5. Tá? E vamos elevar esse número ao quadrado. O que é o 4,5 ao quadrado? É 4,5 vezes 4,5, não é mesmo? Então, quanto que vai dar isso? Vamos pegar a nossa calculadora e vamos olhar. Vai dar 20,25. Nossa, 20,25 é mais do que 18, né? Tá um pouquinho longe. Então, vamos diminuir a nossa margem. Outra dica que eu posso dar em relação a esse passo de a gente procurar um número, né, para multiplicar por ele mesmo, para atingir, é o seguinte, né? Bom, a gente já sabe ali que está entre os valores 4 e 5, e a gente vai observar, o 18, ele está mais próximo do 16 ou do 25? Mais próximo do 16, né? Então, vamos começar aqui, então, por exemplo, com 4,2 ao quadrado, quem sabe? Né? Porque vai estar entre 4 e 5, então a gente tende mais para o 4 por conta de ser o resultado da nossa raiz de 16, certo? Então vamos lá, vamos olhar quanto que é 4,2 ao quadrado. Ó, 4,2 ao quadrado dá 17,64. Olhem só como já chegou perto aqui de 18, né? Por esse chute que eu dei, que é mais próximo ali do valor de 4, que é a raiz exata, né, de 16, certo? Então, vamos olhar, vamos aumentar um pouco a nossa margem. Vamos para o 4,3 ao quadrado. Vamos ver quanto que vai dar isso. 4,3 ao quadrado é 18,49. Olhem só, reparem que agora ultrapassou o número que a gente quer, que é 18, né? Como que a gente aproxima mais ainda? Aumentamos um valor da vírgula, né? Que daí a gente fica mais aproximado, mais próximo. O que vocês acham de a gente pegar, então, o número 4,22, para seguir a mesma linha ali? 4,22 ao quadrado, quanto que isso vai dar? Isso aqui vai dar 17,8084. Ó, tá bem mais próximo, né? Reparem que em 4,2 ao quadrado deu 17,64. E 4,22, aumentamos uma casa da vírgula, já resultou em um pouco mais aproximado, né? 17,8084. Vamos aumentar aqui, ó, 4,23. Vamos verificar aqui. 4,23 ao quadrado dá 17,8929. Tá mais próximo. Vamos para o 4,24. 4,24 ao quadrado vai resultar em 17,9776. Reparem que agora tá ali, quase, né? Agora, vamos tentar só para ver se vai ultrapassar esse valor. 4,25 ao quadrado dá quanto? Vamos verificar aqui. 4,25 ao quadrado vai resultar em 18,0625. Reparem que ultrapassou o nosso valor que a gente queria, que é o 18. Mas reparem, não é por conta que ultrapassou que pode estar errado. A gente vai verificar se quem é que está mais perto, o 18,0625 ou o 17,9776, né? Obviamente, a gente sabe que é o 17,9776, né? Que falta ali 0,03, praticamente, um pouco menos que 0,03, para chegar em 18. Já o 18,06
está 0,6 a mais do que 18. Logo, quem está mais perto é esse carinha aqui, 4,24. Então, a gente poderia aumentar a vírgula de novo para ficar mais aproximado ainda? Poderia. Só que a gente vai ficar fazendo isso para o resto da vida, né? Porque o resultado de uma raiz que não é exata é uma dízima não periódica. Ou seja, vai ser um número, por exemplo, vai ser 17, um monte de número, infinitos números. Né? Por isso que a gente pode efetuar esse processo o quanto a gente quiser, para aproximar o quanto a gente quiser. Então, para a gente não ficar fazendo várias e várias vezes, vamos economizar e chegar até a segunda casa da vírgula. Então, o que a gente faz? Qual é o resultado, então, de a raiz de 18, raiz quadrada de 18? É aproximadamente, a gente coloca esse sinalzinho de igual com um tio aqui, né, uma minhoquinha em cima, para significar que isso é aproximado, não é resultado exato. 4,24. Ok? Então a gente acaba de descobrir qual é a raiz de 18 e a gente utilizou então o nosso método de aproximação sucessiva. Então, agora que a gente já sabe como efetuar o processo para chegar numa raiz não exata por esse método, vamos fazer uma pequena lista de exercícios. Vamos resolver uns 2 exercícios juntos e 3 exercícios vão ficar como tema de casa, ok? Vamos lá. Vamos apagar aqui a tela. E vamos começar então, por exemplo, raiz de 12. Como que a gente resolveria então? Vamos pensar. Raiz de 12, ela está entre quais raízes? Bom, a gente pensa assim, raiz de 9 é 3. Qual é a próxima raiz depois da raiz de 9, que seja exata, é claro, né? É a raiz de 16. Ó, já ultrapassou 12. Então a gente já sabe, né, que as raízes exatas que estão entre raiz de 12 é a raiz de 9, que é 3, e raiz de 16, que é 4, certo? Então a gente já sabe que ela está entre esses valores, 9 e 16, ou o resultado da raiz está entre 3 e 4. Bom, a gente vai observar o seguinte: que número que está mais próximo de 12? O 9 ou o 16? Bom, eu diria que está bem no meio, né? Ele está bem ali no meio entre o 9 e o 16. Então, vamos pegar então um número que está entre o 3 e o 4, né? Seguindo a mesma linha de raciocínio. Como assim? Vamos pegar então o 3,5 e elevar ele ao quadrado. E vamos ver qual o resultado que isso vai nos dar. 3,5 ao quadrado vai resultar em 12,25. Ó, ultrapassou o nosso número que a gente quer. Mas vamos verificar então um a menos para ver se a gente vai conseguir um valor ali abaixo de 12 para a gente ter um comparativo, né? Vamos pegar o 3,4 e levar ele ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Vai dar 11,56. Reparem que já um está mais distante que o outro, né? Então, para a gente aproximar mais, o que a gente faz? Aumenta uma casinha na vírgula. Vamos começar então por 3,45, já seguindo a mesma linha que a gente já tinha começado, né? Vamos pegar o 3,45 e vamos elevar ele ao quadrado. Vai resultar então em quanto? 11. Opa! Eu botei um pouco longe aqui. Vai resultar em 11, vamos lá. 11,9025. Vamos aumentar um pouquinho para ver se a gente consegue aproximar mais ainda. 3,40. Opa, eu botei um 4 ali, é 3, tá, gente? Peço perdão. 3,46 ao quadrado. Qual o valor que vai dar? 11,9716. Tá bem próximo, né? Vamos pegar então o 3,47 para ver quem é o que está mais perto, que provavelmente vai ultrapassar agora 12, né? Mas vamos verificar qual o valor que isso vai dar. Então, 3,47 elevado ao quadrado vai dar 12,97
11,0409. Bom, vamos olhar agora. Quem é que está mais próximo? O 11,9716 ou o 12,0409? É o 11,9716, né? Porque falta um pouco menos de 0,03 para chegar em 12. O 12,0409 está acima de 12, 0,4, quase 0,5 acima, né? Então, a gente diz que raiz de 12 é aproximadamente 3,46, né? Porque 3,46 ao quadrado resulta nesse número que a gente já pegou, que é o 11,9716. Vamos pegar mais um exemplo, então, para a gente fixar bem. Vamos olhar para a raiz de 30. Reparem, olhem só que curioso esse raiz de 30 aqui. Qual é o número que está no final aqui do 30? É o 0, né? Lembra daquela listinha que eu tinha comentado lá no início da aula, que a gente poderia dizer que é uma raiz exata só olhando para esses números? Quer dizer, talvez, né? A gente pressupõe que possa ser uma raiz exata. Nos valores 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, esse é um caso de que termina em 0, reparem, né? Tá na nossa listinha, porém, não é uma raiz exata. Ah, mas como assim? Como é que a gente identifica? Lembra que eu comentei lá no início da aula? Basta a gente se perguntar que número multiplicado por ele mesmo pode resultar no númerozinho que está dentro da raiz. Se a gente pensar e não identificar um número exato, logo é uma raiz não exata e a gente tem que resolver por esse método de aproximação sucessiva. Entende? Se vocês pegarem, por exemplo, vamos pensar nas raízes que estão entre 30 para a gente conseguir fixar esse pensamento. Por exemplo, raiz de 25. 25 já é um número próximo de 30, né? A gente sabe que é uma raiz exata, né? Que vai dar 5. E qual é a próxima raiz que vai dar exata? É a raiz de 36, né? Que vai dar 6. Porque 6 vezes 6 dá 36. Reparem que não tem nenhuma raiz no intervalo entre 25 e 36 que seja exata. Logo, a gente identifica que raiz de 30 é uma raiz não exata. E, novamente, a gente vai se perguntar, bom, o número 30, ele está mais próximo de 25 ou mais próximo de 36? Ele está bem no meio de novo, né? Mesmo raciocínio lá da raiz de 12. Se ele está bem no meinho, vamos pegar um número que está no meio entre 5 e 6, que é o 5,5, certo? Então, 5,5 ao quadrado vai resultar em quê? 5,5 ao quadrado, deixa eu pegar aqui, 5,5 elevado ao quadrado, vai dar 30,25. Reparem que já ultrapassou o nosso número. Vamos então pegar um número um pouco abaixo, o 5,4 e elevar ele ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Vamos lá, 5,4 ao quadrado vai dar 29,16. Ó, já chegamos no intervalinho que a gente quer, né? Vamos aumentar então a nossa margem para conseguir uma aproximação melhor, né? Vamos pegar então 5,45 e vamos elevar ele ao quadrado. Verificaremos qual o valor que vai dar. Vai dar 29,7025. Vamos aumentar, né? Porque tá um pouquinho, esse 70 aqui está um pouquinho longe do 30. Vamos pegar aqui então 5,46 e elevar ao quadrado. Isso vai resultar então em 29,8116. Vamos aumentar um pouquinho mais, 5,47. 5,47 ao quadrado vai dar 29,9209. Ok, vamos, tá quase, estamos chegando perto. 5,48. 5,48 ao quadrado vai resultar em 30,0304. Ultrapassou o nosso número. Mas reparem, agora, quando a gente for colocar aqui no resultado, olhem só a pegadinha, né? Vamos botar aqui já o sinalzinho de aproximado. Quem a gente vai colocar? O 5,47 ou o 5,48?
Porque a gente vai olhar para esses dois números aqui e vai olhar qual que está mais próximo. É o 29,92 ou o 30,0304? 29,9209, né? É só olhar. Bom, o 30,03 está só 0,03 a mais que 30. E o 29,92 ele está 0,08 longe do 30, né? Está um pouquinho mais longe. Então, o 5,48 ele está mais aproximado de 30. Então, a gente pode colocar aqui no valor de raiz de 30, que é aproximadamente 5,48. Ok, gente? É bem simples, não é difícil. Vocês vão conseguir, né? Eu vou pegar agora 3 exercícios, vocês vão ficar como tema de casa para resolver, para exercitar, tá bom? Resolvam aí na casa de vocês os valores raiz de 40, raiz de 48 e raiz de 7. Reparem que, ó, olhem só aqui dica, tá? Raiz de 40, que número que acaba o 40? O 0. Mas, de novo, a gente vai pensar se existe algum número multiplicado por ele mesmo que resulta em 40. O nosso 0 está na nossa listinha, que poderia vir a ser uma raiz exata, mas nem sempre acontece, tá? Essa é uma dica que eu posso dar. Nas outras, vocês pensem um pouco, raciocinem, tentem fazer por esse método que a gente já aprendeu. E bom estudo para todos vocês. Obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço.